Um dos ensinos mais importantes na Bíblia sobre Deus é que Ele é Pai. Logo no livro do Êxodo, no capítulo 4, Deus fala de Israel como sendo seu filho, seu primogênito. E ele diz para Faraó: deixa meu filho ir, para que me sirva. No capítulo 14 do Êxodo, no versículo 14, Deus diz para Moisés que ele, o Senhor, vai pelejar, vai batalhar em favor de seu filho. No capítulo 1 do livro de Deuteronômio, no versículo 30 e no versículo 31, Deus diz para Moisés, para dizer aos filhos de Israel, que o Senhor pelejou, batalhou por eles, e que o Senhor batalha por eles, peleja por eles, e o que o Senhor batalhará, pelejará pelo seu filho Israel, pelo povo de Israel. É muito interessante, porque esta palavra, laham, no hebraico, traduzida por batalhar, por pelejar, que nós encontramos em Êxodo, capítulo 14, versículo 14, é a mesma palavra que nós encontramos aqui em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 30. Então, Deus se apresenta na Bíblia como um pai que luta, que peleja, que batalha pelos seus filhos. Meu querido amigo, minha querida amiga, como pais, nós precisamos aprender com Deus a batalhar, a lutar, a pelejar pelos nossos filhos de uma maneira incessante. Que você e eu possamos fazer isso. Nunca desista de batalhar, de pelejar, de trabalhar em favor de seu filho, de sua filha. No capítulo 8 de Deuteronômio, nós encontramos Deus falando que, assim como um pai castiga o seu filho, o Senhor também castiga Israel, o seu filho. Esta palavra, yassar, que é traduzida por castigar, tem a ideia de disciplina. O castigo não pode ser desproporcional. O castigo não pode levar à morte. O castigo tem que ter em vista a salvação do filho, da filha, a restauração, a cura. Sim, é muito importante que o pai saiba e que a mãe também saiba como castigar com sabedoria. Nunca perdendo de vista esse propósito salvador, restaurador. Não pode ser um castigo mutilador. Não, de maneira alguma, que vá trazer enfermidade. O castigo visa a cura e não a morte. Então nós encontramos esse outro ensino de Deus como o pai que castiga, que disciplina, que educa, com esse propósito de salvar e não de matar. No livro de Isaías, no capítulo 49, Deus pergunta para o seu povo: pode uma mãe esquecer do filho do seu ventre e não ter compaixão? A pergunta é um recurso de retórica. A resposta é claro que não. Então Deus diz assim para o seu povo: ainda que esta mãe se esqueça de seu filho, do filho do seu ventre, eu não me esquecerei de ti. É muito interessante a palavra compaixão, a palavra ventre no Antigo Testamento. A palavra compaixão é raham em hebraico. E a palavra ventre é a palavra rechem. As consoantes são três, são as mesmas. É a consoante resh, a consoante het e o men. Então, Deus se apresenta como um pai que é mãe, que tem ventre, que dá vida a seu filho, que tem compaixão de seu filho. Assim precisamos ser, como pais, como mães. Precisamos ter não apenas o ventre, precisamos ter coração,
compaixão. De alguma maneira, sobre isso que o profeta Jeremias fala sobre Deus no seu livro. Ele apresenta Deus como um pai que tem prazer em seu filho. Ele diz que é o filho da sua alegria. E ele diz que mesmo quando tem uma palavra de repreensão para este filho, ele fica preocupado com este filho. E seu coração dói. O que ele quer, na verdade, desse filho, de acordo com o texto do profeta Jeremias, é que seu filho se converta. Esse filho rebelde se converta, para que ele possa cuidar deste filho. No segundo livro de Samuel, no capítulo 7, versículo 14, Deus diz para Davi que o filho de Davi seria o seu filho. Ele seria o pai. Deus mesmo iria cuidar da sua semente, da descendência de Davi. No livro das Crônicas, no primeiro livro das Crônicas, o escritor bíblico interpreta essa palavra do Senhor ao rei Davi com respeito ao seu filho como sendo Salomão. Mas nós aprendemos no Novo Testamento que esta palavra de Deus a Davi não tem apenas um cumprimento lá com Salomão. Cumprimento pleno. Nós o vemos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, através de quem o Senhor nosso Deus edifica a sua casa e estabelece o trono de Davi para sempre. O Velho Testamento ensina Deus como Pai. Mas o Novo Testamento não apenas continua esse ensino. O Novo Testamento vai além. E há uma razão muito simples para entender e explicar isto. É porque Jesus, o Filho unigênito de Deus, é quem revela a face de Deus como Pai, como nenhuma outra pessoa, nenhum outro profeta, nenhum outro escritor. Ele chama Deus de Abba, uma palavra aramaica que significa papai. Esse ensino de Jesus, de Deus como papai, encontrou eco na vida da igreja. Quando Paulo escreve aos Romanos e quando ele escreve aos Gálatas, ele diz para as igrejas de Cristo que nós precisamos e devemos invocar o nosso Deus, dirigindo-se a Ele como Abba, Pai. E podemos fazer isto pelo poder do Espírito de Cristo, do Espírito Santo, que habita em nós. No batismo de Jesus, nós encontramos Deus falando de Jesus assim: este é o meu filho amado, que me dá prazer. Que coisa interessante, como Deus, na Bíblia, como Pai, nos ensina a todos, pai e mãe, a tratarmos o filho, a falarmos com o filho desta maneira. Falar: este é o meu filho querido, que eu amo, que me dá prazer, que me dá alegria. Não apenas pelo que o filho possa fazer, mas pelo que o filho é em si. Jesus, quando ouviu essas palavras do Pai, ele não tinha realizado nenhum milagre, não tinha multiplicado nenhum pão, curado nenhum enfermo, não tinha expulsado nenhum demônio. Ele ia começar o seu ministério. Ele não tinha ido para o Calvário ainda. Ele não tinha sido aprovado na tentação. Mas ele ouviu a voz do Pai que disse: este é o meu filho amado, que me dá alegria, que me dá prazer.
como nós precisamos passar este amor incondicional para os nossos filhos, revelar para eles a nossa alegria, filhos e filhas. Há muitos filhos que pensam que precisam fazer alguma coisa para merecer o amor, a bênção, o abraço, o beijo, uma palavra de carinho do pai e da mãe. Deus, o Pai de Jesus, nos ensina que nós precisamos declarar o nosso amor pelos nossos filhos, independente do que eles venham a fazer, por causa daquilo que eles são, nossos filhos. Uma coisa muito interessante que o Senhor Jesus Cristo falou sobre o Pai encontra-se no Evangelho de João. O Senhor Jesus Cristo, antes de ressuscitar Lázaro, ele disse: graças te dou, ó Pai, porque me ouves. Eu sei que sempre me ouves. Que coisa importante. O Pai precisa aprender a ouvir o Filho desarmado. Ouvir com o coração aberto, com a alma aberta. Desligar a televisão, o rádio, o que seja necessário para dar 100% de atenção para o filho. Desligar o telefone, parar de falar com outras pessoas para ouvir o filho e a filha. O Senhor Jesus Cristo falou-nos sobre o Pai desta maneira, como um Pai que ouve. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus Cristo começa a oração dizendo: Pai Nosso, que estás nos céus. Então, o Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, aprendemos que Deus, o nosso Pai, o nosso Papai, nos ama de maneira incondicional. Que Ele ouve a nossa oração. Que Ele nos sustenta, Ele dá-nos o pão de cada dia. E que Ele perdoa as nossas ofensas, os nossos erros, as nossas falhas. Ele não apenas castiga, Ele perdoa. E Ele livra-nos do mal. Eu sei, eu acredito que toda criança precisa de um pai para se transformar em uma pessoa, em um adulto extraordinário. Mas muitas vezes a criança não tem o pai que gostaria de ter. Às vezes tem um pai ausente, às vezes tem um pai abusivo, violento, crítico. Mas o salmista nos ensina, Salmo 68, que o nosso Deus é o pai de todos os órfãos. Então, se você não teve o pai que você precisava, que você gostaria, eu gostaria de dizer para você que o Pai de Jesus, Jesus nos ensina que Ele é seu também e Ele é meu também. Abra o seu coração para crer em Jesus, o Filho de Deus Pai, e venha fazer parte da família de Jesus. E o Pai de Jesus será o seu e o meu Pai. E tendo-o como Pai, nós vamos aprender a amar e perdoar os nossos pais. E os seus pais, os nossos avós, que erraram, que falharam. Porque é assim, tendo Deus como Pai, é que seremos felizes. E faremos outros também felizes no tempo e na eternidade. Um forte abraço.